Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o preliminar, a imagem do futebol até a 1h45, recebendo o jornalista, narrador Geraldo Andrade, que está ajeitando a sua camisa da Via Condote. Essa aí não precisa ajeitar, ela já nasceu ajeitada. É bonito, Geraldo né? Andrade, bonito. Vocês combinaram, tu e o Maurício? Claro. Sim. Tudo grenado. Tom sobre tom. Vamos fazer algum jogo na Serra hoje, alguma coisa assim? Eu só não posso ser do Juventude, né? Né? Não. Aí... podia ir lá no Jacone, aquela torcida é calma. Não, recebe muito bem a imprensa. Recebe muito bem a gente sempre, especialmente quando é jogo Juventude contra um time da capital. Tá? Eles tratam com um carinho especial, né? Outro dia eles gritavam uma palavra e eles diziam, não, realmente o clima está morno. Imagina o que eles gritavam. Era uma letra diferente. É assim o tratamento? Bom, mas até vou te dizer uma coisa. Nas últimas vezes que eu fui lá, não me incomodei nem na cabine. Acho que está melhorando o aspecto de... Deixa eu apresentar aqui José Amarante, o homem da comissão que mandou para outra comissão. Comissão que criou outra comissão. Não esperava algo diferente do REC. Mas eu vou começar provocando já, que eu estava provocando fora do ar, mas depois vamos falar de aspectos positivos, né? E a comissão é uma coisa, o problema do Internacional era uma palavra também parecida com essa de morno e o que gritava a torcida do Juventude. É comissão e comichão. Que o que tinha antes do Internacional era comichão. Comichão é aquela coceira que dá assim, sabe? O cara avançar o sinal. E é isso que nós temos que resolver, essa encrenca aí. Sabe que a coisa mais importante que tem no programa do REC é que é o melhor programa para a gente comparecer, porque aqui a gente sabe que tu vai sofrer uma pressão. Esse programa tu tem pressão. Tu tem que tomar um remédio antes para chegar e dizer assim, tô tranquilo, porque o REC vai provocar. Não, pressão vocês tomaram no conselho. Minha é pressãozinha, a minha é tipo aquelas... No conselho foi muito tranquilo a nossa participação no conselho, porque o nosso relatório foi aprovado por aclamação, com palmas pelos conselheiros. Um conselheiro chamado Pablo Flores ainda fez um adendo no nosso material, no sentido de que fosse encaminhado imediatamente para o Ministério Público. O conselho entendeu que havia condições disso e a gente ficou muito feliz, porque o trabalho que a gente fez, pelo período de tempo que a gente fez, os apontamentos que nós fizemos e o encaminhamento que foi dado, nós nos sentimos muito lisonjeados e felizes com a forma como o Conselho recepcionou o nosso relatório. Eu brinco falando sério. A empresa Ernest Young, que fez esse trabalho anterior ao de vocês, antes o Conselho Fiscal já tinha apontado essas barbaridades. Mas eu quero fazer uns remendos nessa... Mas eu acho que daqui a pouco só vai faltar a algema. Porque, para aí, Conselho Fiscal apontou, a Auditoria Permanente apontou, a Ernest Young apontou. A auditoria do Conselho Fiscal também. A auditoria do Conselho Fiscal também. Vocês também. Eu não estou dizendo que seja A, B, ou C, ou D, que é justamente isso que vocês não podiam fazer. Aí eu vou ao encontro do que vocês argumentaram. Poder de polícia, poder de Ministério Público, vocês não têm. Tem o poder de indicar aberrações. Porque antigamente, quando se falava em 1 milhão no Brasil, os caras roubaram 1 milhão. Agora no Internacional fala em 46 milhões não comprovados. Não, mas assim, vamos botar chega a me dar um... Não, vamos esclarecer bem para essa situação não ficar dessa forma, tá? Primeiro, o nosso trabalho teve por base principal o relatório, o parecer do Conselho Fiscal do Esporte Clube Internacional, onde o seu presidente, Geraldo Camino, não preciso dizer mais nada, só o nome dele já é o suficiente, uma pessoa extremamente competente, fizeram um relatório, fizeram atas de reuniões, contrataram uma empresa de auditoria que acompanhou. Obviamente que a empresa de auditoria ela tem um perfil de fazer uma amostragem, ela não pega tudo. E aí o que a gente teve o trabalho de fazer? A Ernest Young também fez no seu diagnóstico apontamentos de algumas coisas.
obviamente puxando nas mesmas fontes de consulta que nós tivemos, tá? E o que a gente fez nesse trabalho? Nós fizemos o quê? A indicação de 12 supostas irregularidades, indicamos as áreas onde estavam essas possíveis irregularidades. Então, muito processo acontece no internacional de forma errada, são procedimentos errados, não significa essa questão dos 46 milhões. Tá, mas Amarante, você esteve lá. Errados. Você esteve lá. Era nas coxas antes também, com todo respeito. Porque você foi diretor administrativo do Internacional. Quando precisava de dinheiro, você ia no caixa e não tinha contrapartida, não tinha nota quente, tinha que esquentar depois da saída. Há procedimentos no Internacional, sempre tiveram procedimentos. Em alguns momentos eles foram mais adequados, em outros momentos menos adequados. Na gestão do Giovanni, os procedimentos, havia uma padronização de procedimentos, inclusive com o ISO 9000, 9001 e coisas assim. Tá? Agora, não vamos comparar uma gestão com outra, porque as contas de todas as gestões foram aprovadas. As contas de 2015 da gestão do passada, ela foi aprovada. As contas de 2016 é que tiveram a reprovação. E nós fizemos o trabalho de juntar esse material e encaminhar. Falasse por que uma outra comissão. É extremamente importante essa pergunta, porque na nossa indicação nós indicamos 3 caminhos, na nossa conclusão, letra A, B e C. A primeira é que fosse, a letra A, que fosse essa nova comissão examinasse aquilo que a gente fez para separar o joio do trigo e encaminhar para as autoridades competentes. Quando a gente diz autoridades competentes, tu pode ler a Polícia Civil, tu pode ler o Ministério Público. A opção está, caminhamento para o Ministério Público, que tem qual? O Ministério Público tem o poder de fazer a quebra do sigilo fiscal, a quebra do sigilo bancário, ele tem o poder de fazer escutas telefônicas, ele tem o poder de chamar as pessoas para prestar esclarecimento, tem poder de oficiar prefeituras, oficiar a Fazenda Estadual e a Receita Federal para pedir informações. Então, nas mãos do Ministério Público, nós temos um poder maior do que na mão da comissão. Mas cabe a essa comissão aquilo que é internamente do Internacional passar para os seus órgãos internos. Vamos dizer assim, houve problema de ética de alguém, que vá para a comissão de ética faça. Então, o papel dessa nova comissão é dar esses encaminhamentos. E o doutor Ubaldo Flores, que é o novo presidente da comissão, a nova comissão que foi instituída na reunião de segunda-feira. Ele é do Ministério Público? Ele é procurador de justiça, é uma pessoa extremamente competente, um colorado exemplar e com capacidade de fazer esse discernimento com mais qualidade do que a gente. O montante, eu ouço falar sobre vários montantes financeiros aí. O REC, inclusive, deu um agora aqui de 40 e poucos milhões. Eu tenho ouvido falar em 18 milhões. Não, 18 é só obra. Vocês têm uma assim, ideia? Existe assim, no nosso relatório, quando eu falei na letra A, nós tivemos a letra B. A letra B pede uma ampla auditoria. Essa ampla auditoria no sentido de que a nova comissão, além dos 12 itens que nós apontamos, porque esses apontamentos teve origem no Conselho Fiscal, o Conselho Fiscal teve uma auditoria que ela aponta por amostragem. Se teve um problema na conta chamada conta adiantamento, qual que é o caminho agora? É ter uma ampla auditoria para que verifique toda a conta adiantamento. Se ali teve um problema, aspas, vou frisar aspas, pode ser que tenha mais. Então, essa auditoria vai buscar. Nessa conta do procedimento, dos 45 milhões que foram gastos de forma não regular, de forma que não tinha sendo, vamos dizer assim, seguido os ritos normais, não significa que tudo que foi feito está errado. O procedimento, sim. O procedimento não é o adequado, mas não significa que tudo está errado. Então, nessa conta, essa auditoria que nós pedimos vai fazer o levantamento. O que todo mundo está apavorado é que não tem papel. Se não tem papel assinado, não pode sair dinheiro. Se não tem obra, não tem que sair comprando cimento e ferro. O que tem que ser feito é verificar exatamente essas questões que tu levanta. Essas questões que tu levanta, elas têm fundamento. Tem que fazer. Só que o caminho foi dado. A auditoria foi pedida e o Conselho aprovou o nosso relatório. Aprovando o nosso relatório, o que nós temos? Nós temos que o quê? Exigir agora
que essa auditoria seja feita. A nova comissão pode usar dessa auditoria. O presidente Marcelo Medeiros falou na reunião que, por questões financeiras, não vai ser o problema de contratar uma nova auditoria, que isso aí faz parte do internacional. E na letra C nós pedimos... Mas vai sair a auditoria? Sim, foi autorizada. Mas é uma auditoria plena de todas as contas do ano passado ou apenas destes itens para se analisar melhor? Nós pedimos esses itens, mas a nova comissão ela tem o poder de fazer a extensão. Até de fazer retroativo, como querem os dirigentes, porque agora é o seguinte, agora é metralhadora giratória. Mexe comigo, eu mexo contigo. São os pifistas ou piferistas, os luidistas, os marcelistas e os deusistas, né? Eu vou falar duas coisas. Carvalho. Tá, eu vou falar duas coisas, Rex, sobre isso, tá? Em relação... Mete a mão comigo, nós éramos parceiros. Em relação ao período do Giovanni Luigi, não vejo problema nenhum de fazer qualquer tipo de coisa. Por quê? Porque eu estive 2 anos com ele, conheço bem a forma dele trabalhar, ele é extremamente rigoroso, ele é, até nós, os ex-vice-presidentes dele, reclamávamos muito dele, da forma como ele sempre demorava para tomar a decisão, e todas as decisões que ele demorou para tomar foram acertadas, todas. Ele nunca tomava uma decisão de afogadilho, sempre ele até nos enjoava de tanto que ele demorava. Sim, isso aí era... tá? Mas nunca errou. Tá? E agora, a auditoria ela só pode ser feita em contas reprovadas. As contas de 2015 da gestão passada foram aprovadas, não tem por que entrar, e assim as contas anteriores. Agora, Mas essas que foram aprovadas com ressalva? As ressalvas são procedimentos que têm que ser melhorados. Não significa que tenha erros, ou tenha ilicitudes, ou tenha crime. A ressalva não é isso. A reprovação, sim. Tem indícios fortes. Bom, diga, Geraldo. Pode ter algum indício, diríamos, político nesse meio, em função de que a gestão anterior acabou baixando o Internacional para a Série B? Que a gente ouve de tudo a respeito disso aí, né? E que dos ingredientes também seria esse. Geraldo, que antes se perdoava, o que eles ensinam é o seguinte: sempre que havia uma má administração, mas o clube ganhava títulos ou não caía, o perdão era eterno. Agora não foi eterno o perdão, porque o clube caiu. Mas tem uma coisa... O Sigma chegou a dizer... Não, mas tem duas coisas, tem dois reparos... No Conselho Deliberativo? Se o Inter não tivesse caído, não ia dar nada? Rec, tem dois reparos para fazer. O primeiro, a pergunta é extremamente procedente. Existe sim um clamor político, não dos conselheiros, mas de toda a torcida colorada, por nós estarmos na segunda divisão graças à gestão passada. Ponto. Isso existe. O segundo, a pessoa que está na presidência do Conselho Fiscal do Esporte Clube Internacional, ela é totalmente ligada. É uma pessoa que todo mundo sabe, que ele tem um passado, um presente e com certeza um futuro de integridade, que é o procurador do Tribunal de Contas, doutor da Camila. Então não tem assim... Se os outros talvez tivessem, pudesse ter acontecido algo diferente. Entendeu? Mas o clamor político está na esfera do sócio. No Conselho, o Conselho não foi político na decisão. E o doutor da Camila, quando fez um relatório com os demais membros do Conselho Fiscal, também não foi político. Tanto é que baseado numa auditoria contratada para isso. A análise da comissão, ela foi basicamente documental, pelo que está no relatório. Só documental. Até porque foi o que foi definido na época. Só que na reunião que foi constituída a auditoria ou a comissão interna do clube, se falava em alguns erros no futebol que não entraram nesse relatório. É por falta de comprovação documental? É porque não entravam nesse momento no que era analisado? Na realidade, se fala na questão do futebol. Tá? Mas nos relatórios do Conselho Fiscal não fala-se sobre o futebol. Então não tinha como nós invadirmos alguma coisa que não estava previsto na gama de documentos que nós tínhamos e basicamente no relatório do Conselho Fiscal que reprovou as contas. Agora, a nova comissão, com essa ampla auditoria proposta, ela pode chegar ao futebol. Ela pode, inclusive, fazer o seguinte, ter duas formas de trabalho. A primeira, resolver os 12 itens, dar os encaminhamentos e
continuar nas demais, porque ela não tem um prazo para conclusão dos trabalhos. Ela tem um prazo para encaminhamentos daquilo que nós apontamos. Esses 12 itens é o prazo. Parte deles será encaminhado para o Ministério Público. Parte deles será discutido dentro do âmbito do internacional. E nada impede que essa auditoria invada o futebol também. Eu disse ontem aqui, já passo a bola para o Maurício, pode emendar até na mesma questão, não tem problema nenhum, que a caixa preta é o futebol. O que vocês mexeram foi em 20% do que tem. Porque o futebol envolve 80% do orçamento do clube. E o que a gente ouve daqui, dali, acolá, Antonte, Três Antonte, como diria em Lagoa Vermelha, não só dessa administração passada, são coisas escabrosas. E não só no Inter, né? Em todos os clubes de futebol. Todos os clubes. Olha, o Ilan contou uma história agora no UOL, que quando o Grêmio tentou contratá-lo, ele jogava no Inter, ele estava barrado pelo Celso Rotti, até de entrar no clube para fazer tratamento, que diz, olha, nós te liberamos para o Grêmio, mas vamos fazer um bem bolado. Eu até estou louco para ligar para o Ilan e perguntar, Ilan, o que é um bem bolado que eles queriam fazer contigo? Tu chegou a entender, te explicaram depois, decifrar? Se a gente fizer um bem bolado, aí sai a tua ida para o Grêmio, um bem bolado, entendeu? Eu quero entender o que é. Será que tem tantos bem bolados lá nesses 80% de orçamento do Internacional? Eu te digo o seguinte, é um negócio o que existe, impressionante. o que existe no Se tiver futebol, muito bem bolado é porque por isso que o clube está bem enrolado. o que existe no futebol são muitas histórias e histórias. Nós agora acabamos de fazer uma história, de fazer um marco histórico internacional. Mas eu concordo. Em relação ao futebol, existe muitas histórias. Tá? Existe muita situações que se fala, muito folclore em relação a outras coisas. Eu te digo assim com tranquilidade. Eu gostaria que fosse feita uma auditoria ampla, não só no futebol, mas em todos os segmentos do Inter, até aquela auditoria do que a gente chama de lamber notas, de verificar procedimento por procedimento, do Internacional ter uma controladoria interna para examinar todas as formas de saída de dinheiro. Isso vai facilitar o trabalho das auditorias externas que vierem, e dá uma transparência e uma tranquilidade muito grande para o presidente do clube. O Internacional está no Profut, né? Sim. Essa situação ele aderiu. toda, aderiu. Isso, obrigado pela palavra que surgiu na faltou hora. Também na hora. Essa situação toda não prejudica o clube? Não pode lá na frente... O fazer ou não ter feito antes? Exato. Não, porque o fazer tem que fazer. Assim, Geraldo, essa situação é a coisa mais importante que o Inter tem que fazer. Mais uma vez, por que eu gosto de vir aqui? Não, mas aqui no REC as coisas são provocadas com perguntas pertinentes. A do Profut é bem clara. Falecido Vianney Carlet dizia o seguinte, modéstia à parte, até vários parentes me falaram, olha, o Vianney falava tão bem, eu nem sabia que ele falava tão bem de mim. O REC pergunta e tira o que o entrevistador não quer responder. Não quer responder, mas assim... eu sou pago para isso? E eu sou entrevistado, eu vou responder. Tá? O Profut nada afeta o Internacional, nada, muito pelo contrário. A transparência que o Internacional está dando tem que ser de exemplo para o Brasil todo. O Brasil tem que entender que o futebol não pode ser como todo mundo pensava que fosse. O que eu me tenho orgulho, até eu comentei esses dias, é o seguinte: o meu presidente, o presidente do Esporte Clube Internacional, pode ir em qualquer lugar de cabeça erguida. O presidente maior que nós temos da CBF, nem do Brasil pode sair. Então, os clubes têm que começar a fazer a diferença. Entendeu? Essa diferença é os clubes. E o Profut, essa ideia de que o Profut poderia prejudicar o Inter, que o Inter poderia ir para a Série C, para a Série D, não, pelo contrário, se o Inter não fizesse nada, e o Profut diz assim, vem cá só um pouquinho, vocês reprovaram as contas de uma gestão e não fizeram absolutamente nada. Não, o Internacional reprovou no tempo adequado, com os documentos adequados, com as auditorias adequadas, está fazendo. E agora tem a chance ainda de querer ver mais, porque foi aprovada a auditoria ampla. Nós temos condições de ver mais. E, inclusive, assim, os procedimentos atuais, se eles estão sendo feitos de acordo com o que o diagnóstico da Ernest Young pontuou. Na reunião de segunda-feira,
a reunião que antecedeu a reunião ordinária do Conselho Deliberativo, o presidente do Internacional e o vice de Finanças Internacional apresentaram lá a projeção e, inclusive, disseram que já estavam adequados. O próprio vice de administração, o Alessandro, falou que o Internacional já estava adequado aos novos procedimentos. E isso e inclusive uma coisa, né? Tem um sistema de gerenciamento que a gestão atual falou que está usando ele. Esse sistema já era usado na gestão do Giovanni. Bom, eu até quero te perguntar um negócio mais, não é nem agressivo, mas e quero que seja bem entendida a pergunta que eu vou fazer, mas o Maurício está há horas engatilhado para perguntar. Não, o Amarante falou que essa nova comissão não tem prazo para concluir os seus trabalhos. Não ter prazo não pode atrapalhar na questão da prescrição, de prescreverem os crimes, teoricamente, dentro do clube, porque se fala no Código de Ética que em 1 ano prescrevem as punições? Eu vou elogiar de novo. É bom estar aqui, porque aqui as coisas vêm bem claras. Tá? Essa é uma pergunta muito importante. Por quê? Não existe a prescrição. O fato está sendo levantado agora. Há divergências de interpretação. Mas daqui a 1 ano prescreve. Não, mas em 1 ano, vamos dizer assim... não, aí está certo. Aí nós temos o tempo para frente. Apesar de dizer no regimento lá que prescreve... É isso, eu perguntei para o doutor Sergio Rio. Eu digo o seguinte, aquilo ali é do momento que tu identificou. Tu não pode dizer assim, a gestão fez a coisa lá em abril do ano passado, lá em março do ano passado, lá em novembro, vai prescrever agora. Quando foi levantado o fato? Agora se deu publicidade ao fato. E o fato dessa nova comissão não ter prazo, mas ela tem um presidente que tem uma ilimidade muito grande. O doutor Ubaldo Flores, ele tem todo o conhecimento jurídico capaz de entender essas coisas e jamais deixar, isso não vai demorar. Eu te digo assim, os 12 itens apontados, ele tem condições, num prazo de 15 a 20 dias, resolver. O que eu digo que ele vai ter mais prazo, e nós temos que dar mais prazo para ele, é em relação à auditoria. E a auditoria tem que ser feita, encaminhada para a comissão ter essa auditoria como um instrumento de trabalho. Essa auditoria vai ser auxiliar dessa comissão. Não é uma auditoria para ser apresentada pura e simplesmente do trabalho. Não, ela tem que ser provocada pela comissão para buscar as coisas que ela entender. Trouxe os fatos, ela analisa e dá um encaminhamento. Esse trabalho vai ser encaminhado ao Ministério Público, né? Tem prazo para isso até semana que vem? Olha, esse prazo, essa pergunta eu não vou responder porque essa eu não sei. Esse encaminhamento o doutor Ubaldo que vai fazer. Se eu disser que essa semana que vem... Vocês que são advogados, como é que funciona? Dá uma franqueada nas portas, venham para o Ministério Público, ou os documentos são enviados ao Ministério Público? Não, os documentos são encaminhados para o Ministério Público com uma petição, narrando tudo. Mas aí, nesse aspecto, não tem nenhuma preocupação com a nova comissão, porque o doutor Ubaldo, ele é procurador... Conhece os caminhos. Não, procurador do Ministério Público. Ele tem que ser provocado. Tem que ser provocado. Não, ele vai provocar o Ministério Público. Ele, como presidente da comissão, ele tem esse poder de fazer e o encaminhamento... Tomara que a gente seja surpreendido e que 95% seja só incompetência, né? Eu rezo que isso seja. Em relação a uma coisa bem clara, os procedimentos têm que ser mudados. Nós temos que tratar o internacional com mais, vamos dizer assim, mais transparência. Mas a bodega do seu Joaquim, em alguns aspectos, funciona melhor. Bem melhor, mas eu digo assim, mas tem coisas que tu não pode esperar, em algumas despesas tu não pode esperar. Os procedimentos normais. Nós não podemos também criar... Mas não tem cartão por corporativo, não tem cartão de crédito do clube... REC, o Internacional tem cartão corporativo, tá? Agora, a forma como usa os cartões corporativos pertence a cada gestão que está presente. Tu acha que é crível que em pleno 2017, indo para 2018, um clube do tamanho do Internacional, que movimenta 300 milhões, ainda trabalhar com dinheiro vivo? Que um grandão chegue num funcionário menos graduado e diga assim, me passa 200 pau? Me passa 300 mil? Só emendando nessa, já que vocês tiveram acesso aos documentos, nos recibos, porque tem que existir no mínimo um recibo de que o dinheiro saiu. Existem as assinaturas de quem retirou? A nova comissão tem esse trabalho. Deixa eu te responder o seguinte. Sobre adiantamento, tá? O adiantamento ele é essencial para um clube de futebol. Primeiro,
as categorias de base têm muita viagem que nós não temos uma programação. São muitas competições, algumas competições são formadas em uma semana, Caixa 2 semanas. eletrônico? Não. Tu precisa, porque tu viaja de ônibus, tu viaja com crianças, mesmo que as pessoas dizem que eles são jogadores, mas é tudo inferior a 18 anos de idade. Nós temos uma responsabilidade, tem que ter o adiantamento. Mas só trazer notinha de boia, de água. Não, só um pouquinho. E tem outra coisa, os adiantamentos para pagamento de atletas. Quando um atleta vem para o Internacional, nós temos que fazer o pagamento correspondente à inscrição desses atletas. Lamentavelmente, a Federação Gaúcha e a CBF exigem o pagamento em dinheiro à vista. Por quê? Porque porque os clubes de futebol no Brasil como um todo dão um calote na Federação Gaúcha e na CBF. Mas não dá para fazer uma TED? Bom, esses são outros instrumentos modernos. Eu estou falando da minha época de vice-presidente do Internacional, nós tínhamos esse problema, que nós éramos obrigados a fazer o pagamento por adiantamento da inscrição desses atletas. Vou deixar... Mas aí o que tu faz? Tu pede o dinheiro, vai no banco, basicamente é a mesma coisa, que o Internacional tem o Banrisul junto com a tesouraria do Inter, vai ali, faz o pagamento e resolveu o assunto, porque a gente precisa botar no BID. E o BID tem que ter a confirmação do dinheiro, das guias pagas. Então, às vezes, tu quer escrever um atleta muito rápido e tu corre esse risco, tu tem que fazer isso. Esse é um procedimento normal. Deixa eu te perguntar uma coisa que pode responder depois do intervalo comercial, até para tomar uma aguinha e tal, porque foi um bombardeio aqui e respondeu todas as questões. José Amarante, eu quero fazer 2 perguntas, e não tem sacanagem das minhas perguntas, Geraldo. Não adianta tu me olhar de soslaio. Primeiro, e é justo, o cara trabalha pelo clube, você já mostrou que sonha ser presidente do Internacional, mostrou que não tem problema de lidar com causa encrespada como essa, de ser marcado na paleta, de vendetta, de cobrarem a conta no futuro e tudo mais. Se isso aí fortalece o teu nome para um dia ser presidente do Internacional, se isso aí cria desgaste com antigos cardeais que mandavam e desmandavam no clube e agora podem ser advertidos por autoridades, expostos inclusive a autoridades. Eu estou perguntando se isso fortalece o teu nome, se isso te deixa mais apreensivo, porque aquele negócio, não mexe comigo que eu mexo contigo. Se alguém tinha que fazer esse trabalho e você, por ter já condições, por ser advogado, por ter esse preparo todo, aceitou fazer. E vou chegar numa outra questão. Também eu vou te responder essa primeira. Não, mas eu vou te fazer 2. Eu não quero intervalo nem para descansar. Não, mas aí a segunda. Não, mas é que o povo quer saber com detalhes, com riqueza. A segunda, você sempre elogiou os funcionários do Internacional. E eu corroboro. Fiz 14 anos no setor do Internacional. Funcionários educados, sorridentes, gente boa. Tem cara lá que está lá 20, 30, 40 anos. Não trocaria nem para ganhar o dobro. Se tornaram colorados, parceiros, amigos. Mas como é que um funcionário do clube, que foi ensinado, doutrinado, entrega um monte de dinheiro se não tem uma assinatura de contrapartida em qual adiantamento, seja em qual negócio venha a acontecer, mas que seja para comprar um botijão de gás no final de semana que faltou gás no bar da tia. Já voltamos. Daqui a pouco o Amarante responde, são 2 perguntas light, então não precisa nem pensar muito, mas eu quero aproveitar para deixar essa expectativa aí no nosso telespectador atento da nossa Ubra TV. 38 anos de cadeira cativa. Venha aproveitar as melhores negociações para comprar, investir ou trocar um imóvel. Você que está com muito, Geraldo Andrade. O compromisso Nex está no Iguatemi com as condições imperdíveis para você garantir seu imóvel novo. São casas e apartamentos na planta, em construção ou prontos para morar. Venha conferir e tenha certeza do melhor negócio. Que marca tem a Nex? Esperamos por você com uma infraestrutura inédita e grandes oportunidades. Nex Group, a certeza do melhor negócio lá no Iguatemi. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais, atendimento de primeira?
Pergunta lá no Posto Boqueirão. O Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para seu veículo. Da troca de óleo até a aspiração de tapetes e estofados, calibragem, verificação de 15 itens, sem pagar a mais por isso. Confira também a loja de conveniência com espaço agradável para seu lanche ou cafezinho e a Beer Cave, que é um freezer que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas. E atenção, clientes do Posto Boqueirão, está iniciando o desafio. Responda a pergunta e seja contemplado com uma surpresa incrível. Qual posto que tem quilômetros de vantagem, possui gasolina de qualidade e atendimento personalizado? Ora, está implícito. Posto Boqueirão. Fica em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP e também aqui, em frente ao campus da Ubra. Está pensando em trocar de carro? Então não perca tempo. Procure a nossa equipe de vendas. Toda a linha de veículos, multimarcas, seminovos, com até 6 meses de garantia. Quem é que dá isso nos dias atuais? E agora vem o melhor. Condições especiais de financiamento em até 60 vezes. Venha nos visitar. Rua Euclides da Cunha 606. Ligue 3573-1900. A Personal Car trabalha para a realização dos seus sonhos. Padaria Laúde, por falar em sonho, tem sonho, tem pastel, tem pão, tem light, tem para engordar também, tem para emagrecer, para conservar. Tudo que você imaginar tem lá na Laúde. Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Aí é petit comité e fechadinho. Tem amplos salões também para grandes festas. Bodas, formaturas, aniversários, casamento e tudo mais. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, Assis Brasil 641, encomendas 3362-2020. Seu Edson põe a mão na massa, faz cursos em todo o planeta para ter essa vantagem. Coisas diferentes e diferenciadas. Zago Radiadores, mais de 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada. Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316, WhatsApp 98405-2875, atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores, zagoradiadores.com.br. Becker Ficha alerta, direito de trânsito, suspensão do direito de dirigir, consulte-nos e veja se há possibilidade de reversão. Informe-se pelo 3239-6689. Bem, ficaram duas questões. Eu vou deixar tudo limpinho para o tempo ser todo de José Amarante no final. Porque agora vem aí o gol na memória. Grêmio, tá chegando a hora. Tá chegando a hora. Como é que é, ô Thiago? Hã? Falou o quê? Ah, tá, dá uma seguradinha. Ah, não, segurar é comigo mesmo, eu seguro, não tem problema. Vou dar uma seguradinha então, cara. Se é pra segurar, seguramos. Isso aí eu seguro a vida inteira. Esse negócio de. Mas é. Olha o horário, Rec. Cuidado, Rec, cuidado. Segurar que eu digo. O programa é classificação livre. Segurar que eu digo é encher linguiça, Geraldo. Entendeu? Né? Claro. Tem algum recado aí, Maurício? Tem vários, né? Tem. Sabe que hoje surgiu um negócio aí do Fluminense que é um negócio impressionante. Até anotei algumas frases do cidadão, tá aqui, olha aqui. Que nós comentamos ontem do áudio vazado do WhatsApp, né? Fernando Veiga. Só que ontem nós falamos do áudio. Sim. Ele foi demitido. E aí hoje eu fui ouvir a íntegra. Jogadores não têm as mínimas condições de jogar. Bom, aí já está na rua. Como é que ele é visto em futebol de que o jogador não tem as mínimas condições de jogar? Aí se o seu Rola está do outro lado e diz assim, mas não foi o senhor que contratou? Mas se os jogadores não têm as menores condições de jogar, não foi o senhor que promoveu ou foi o senhor Abel Braga? Bom, diz ele aqui, não tem dinheiro para pagar 20 mil reais por mês. Andamos procurando jogadores médios e não conseguimos contratar zagueiro nem articulador por 20, 25 mil. Disse mais, a receita é baixíssima. Aliás, a receita é baixíssima e a despesa é enorme. Mas tem pior ainda. A receita de time pequeno. Aí entrou mais um co-irmão.
na adjetivação. A receita é de Atlético Goianiense. Aí ferrou o Atlético Goianiense. Quer dizer, então aí... Que os jogadores estavam pedindo mais de 250 mil para jogar no Fluminense. E aí, jogadores médios. E aí tem uma outra situação. A Ernest Young, eu estou pior que o Faustão com os meus bilhetinhos aqui. A Ernest Young, ela fez um apontamento que o Fluminense tem que capar 50% do que é arrecada. Quer dizer, tá nesse... Do que gasta no futebol. Do que gasta no futebol. Como é que não vão demitir esse homem? Isso foi eu acho que vazaram já para tocar ele na rua, não é possível. 2-0 Grêmio no Caracas, Taça Libertadores da América, 5 de março de 2011, imagino eu aqui que faltou um pedaço do tamanho do número aqui. O Erley marcou de cabeça. 11 não, porque é na arena, né? Então é depois, né? Deve ser 12, 13. E o Erley, 13, 2013, agora 13. Chama outro número aqui. 2013, o Erley marcou de cabeça. Fechou. Como foi contra o Caracas, eu vou fazer um trocadilho infame. Todo mundo careca de saber que o Grêmio é candidato sempre que joga a Libertadores. Internacional também, para tu não ficar tristinho, tá? Muito obrigado. Senão tu vem aqui só apanha, vai sair falando mal de mim. Vou falar mal de gente. Vamos com a pichotada. Na Irlanda do Norte, time perde de 7-0 e pior, faz um gol contra bizarro. Mas também quem toma 7-0, gol contra é lucro. Não foi tão bizarro assim. Foi meio burro. Foi recuar pro goleiro, cadê o goleiro? Vamos ver, vai, goleiro, vai. Ah, não, mas recuar pro goleiro dali? Não. Sim, mas não viu onde tá o goleiro? Eu nem vi. O goleiro tá ali, ó, de amarelo. Onde é que tá o goleiro? Tá ali, ó, de amarelo. Não, mas que de amarelo? Onde tá o goleiro? Tá o goleiro ali, ó, no canto esquerdo. Ele queria tabelar. Volta a imagem, o goleiro vai estar próximo do logo da Ubra mas ali, ó. Então é bizarro mesmo. Mas ali, não é o juiz, aquilo não é o bicho. Não, o juiz tá de azul. De azul, que é verdade. Ali tá. O Maurício tá enxergando bem. Claro. Como tá de azul? Sim, a arbitragem tá de azul. E o que tá atrás da goleira, que não tem gol atrás da goleira na Irlanda. Não, ele corre do lado. Não tem o árbitro, aquele ali é o goleiro. Ele se deslocou para receber. Ele foi como um líbero para receber. Mas então, além de amarelo, pouco inteligente, para usar o eufemismo, ele é ceguinho, esse cara. Porque ele não enxergou, cara. Ainda mais com aquela camisa amarela chamativa ali que tava o goleiro. Não tinha como não enxergar ele. Olha aqui, um resumão das notícias aqui. Dos 20 gols sofridos pelo Internacional na Série B, 9 de cabeça. 2 com o Juventude, 2 com o Paysandu, Náutico, América, Criciúma, CRB e Paraná. Dourado sentiu dores no adutor da coxa e será reavaliado na quinta-feira. O Charles entrou, falhou no gol, mas não foi mal, hein? Oriundo da base, zagueiro alemão, Fábio Alemão, deve ganhar oportunidades com o técnico Guto Ferreira. Esse cara, de tanto que eu já ouvi falar nele, acho que é veterano. Os próximos jogos do Inter: Brasil de Pelotas em casa, Boa fora, Criciúma fora. O jogo de hoje, Londrina e Atlético Mineiro, Primeira Liga, decisão. Quinta-feira tem o Brasil. Às 5 da tarde, mais de 20 mil ingressos, isso que a Bolívia está eliminada. Alisson, Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda, Alexandro, Casemiro, Paulinho, Renato Augusto, Felipe Coutinho, Neymar, Gabriel Jesus. No Grêmio, após a eliminação na Copa FGF, Grêmio demite técnico Felipe Endres, do time de transição. Segundo Endres, a justificativa do clube para as demissões é de que o time de transição passará por uma reformulação para 2018. Cícero, novo reforço tricolor, será apresentado nesta tarde no CT. O jogador será inscrito na Copa Libertadores da América. Tricolor se reapresenta hoje à tarde, após 2 dias de folga. Próximo jogo, quarta contra o Cruzeiro na Arena e acho que ainda sem Luan. Cruzeiro, casa. Coritiba, fora. Corinthians, fora. A sequência do Grêmio, e antes de jogar contra o Barcelona de Guayaquil tem o Palmeiras, mas acho que daí é com os reservas. O Internacional perdeu por 1-0 ontem para o Paraná. O que se fala é em fazer de novo uma mudança no elenco para o ano que vem. Espero que o Inter não faça outra limpeza, porque o déficit desse ano foi grande, hein? D'Alessandro, 11 cartões amarelos, 6 por reclamação. O Inter já tomou 80 cartões. Foi só na Série B ou na temporada? Na temporada. Na temporada. Seria muito na Série B. Aí teria 3, 4 por jogo. Então não é tanto também. Não é tanto. O Dourado, como eu disse, vai ser reavaliado. Voltam Cuesta e Potker.
Uma história para Libertadores de 2019, jogo único. Tem gente falando que, mas daí qual o país que vai ser? Vai ser nos Estados Unidos, vão fazer jogo para ganhar dinheiro. Peru e Argentina é o jogo mais marcante da quinta-feira. Uma vez o Peru já tirou a Argentina da Copa do Mundo, foi da Copa de 70. É isso, né? E foi na Bombonera também. Né? E à noite nós vamos colocar aqui a íntegra do que disse o Fernando Veiga, falando da situação caótica do Fluminense. Já voltamos. É só na Série B. São 3 amarelos por jogo. Ainda assim não é uma coisa abissal. Série B é mais de contato físico. O segundo neste ranking de maior número de cartões, Brasil de Pelotas, 73 cartões. E não tomou nenhum vermelho internacional. Nenhum Duas vermelho. Questões importantíssimas, você tem que ter tempo de falar. Tá, eu vou responder a primeira. Melhorou o teu ranqueamento para ser o futuro presidente do Inter ou um dos futuros presidentes do Internacional? Olha, não melhorou nem diminuiu. O que aconteceu foi o seguinte, alguém tinha que ser escolhido. O presidente do conselho, reunido com a mesa, escolheu o meu nome. Como eu sou colorado e eu não fujo de nada, eu digo, topo. Eu fui conhecer os demais membros, aliás, pelo que eu fiquei sabendo, meu nome foi o último a ser escolhido, que estavam escolhendo um nome para ser o presidente. Fui e topei. O que eu tive de cuidado? Não falar com a imprensa durante o período todo o período que fiz o relatório, que nós fizemos o relatório na comissão, não falei com a imprensa. A nossa comissão foi assim, exemplar naquele período. Terminou o relatório. Obviamente que a gente ficou muito feliz quando ele foi aclamado dentro do conselho. A partir dali, fiquei livre para fazer o que eu bem entendesse, como eu sempre fiz. Sempre vi nos teus programas quantos convites tu me fizesse e eu recusei, em função que eu estava naquele período. Então agora eu estou livre para falar. E eu estou falando daquilo que eu posso falar e daquilo que não vai interferir na comissão seguinte. Eu sei que não pode estourar no lado mais fraco, vai estourar no funcionário, que o funcionário faz o que manda o patrão. Falar sobre funcionário, foi bom falar sobre funcionário. Vou repetir, os funcionários do Internacional são extremamente competentes. Não existe um funcionário do Internacional que tu pode dizer que eles são incompetentes. Mas chegou o doutor lá e diz, me dá 200. Não é isso, é que assim, chega as pessoas e dizem assim, o procedimento é esse, mas o gestor do momento pode alterar o procedimento. O que falta para o Inter é uma controladoria. O Ministério Público pode chamar os funcionários? Sim, qualquer um. O Ministério Público pode chamar quem ele bem entender. Os funcionários do Internacional vão ser chamados e vão com certeza dizer aquilo que nós já sabemos, que eu já sei. O Ministério Público vai chamar o Maurício Freitas para você ter mulher lá, falar sobre a administração do Petralha lá no Atlético Paranaense. É que o Maurício, em relação internacional, não tem nenhuma relação. A conclusão desse trabalho pode chegando a nomes, que provavelmente vai chegar a nomes. Essas pessoas poderão ser excluídas do quadro social do clube? Essa é a seguinte, o procedimento normal, se houver esses indícios se tornar em fatos, não tem como não ter uma punição do ponto de vista estatutário e do ponto de vista associativo. Provavelmente, se chegar a isso, vai acontecer de pessoas serem excluídas do quadro Mas se for só erro administrativo, não, né? Não, o erro administrativo não é bem assim, não é o erro administrativo, é o procedimento administrativo. O procedimento vacilou completar. Esse sim, esse é o erro. Tá, é o erro. E aí o seguinte, se o cara for condenado, vai ter que devolver o dinheiro. Sim. Não só o cara, não só a pessoa, mas a empresa que pactuou. Então, nós estamos falando de buscar culpados. A nossa comissão, quando fez o trabalho, pensou em identificar os possíveis culpados, mas buscar das empresas, porque no mínimo houve um conluio entre eles. Bom, mas se chegar na empresa, o cara da empresa condenado, ele vai entregar mais 2 ou 3. Olha aqui, eu só dei a nota. É só crime fiscal, porque o outro é apropriação indébita. Não é questão. O crime fiscal é uma coisa, cobertou o outro. Não. Agora o cara que pegou o dinheiro... Não, que não é o crime fiscal aí, tá? Porque o crime fiscal, a pessoa quando empresta a nota, ela recolhe todos os impostos, tá? Se ela paga o imposto... Ela pagou, aí terminou, mas ela participou de uma coisa que não aconteceu, de um serviço que não aconteceu, ou de uma obra que não aconteceu. Mas como é que ele vai saber? Bom, ele não tem... Como é que ele deu a nota? A posteriori, né? Não sei, isso está dizendo. Como é que pode fazer?
Entendeu? Não foi a posteriori? Não, eu não vou foi entrar. botar para furo? Eu não vou entrar no mérito. Mas tá escrito isso. Bom, doutor, eu não vou entrar no mérito. Bom, tá bem, valeu. Obrigado. O próximo será mais light. Tá. Valeu, obrigado, Geraldo Andrade. Valeu, Maurício, até às 19 horas.